Essa é mais uma continuação de Legendary Car Island System. Espero que gostem, e lembrem-se de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. E para você, já inscrito aqui no canal, que também ama essa obra, meu muito obrigado pelo seu apoio. Lembre-se de ser membro desse canal, temos diversas obras exclusivas, que você só vai achar aqui, no Clube de Membros. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando a partir dos momentos anteriores. Após receber a crítica negativa, nosso protagonista é parabenizado pelo sistema por receber críticas negativas. Graças a isso, o sistema recompensa o proprietário com 100 milhões de fundos discricionários, que serão creditados imediatamente. Esta recompensa pode ser considerada oportuna, já que, sabendo que está com falta de dinheiro, o sistema o recompensa diretamente com 100 milhões. No entanto, ao lembrar que a senhorita Shen tem seu telefone, ele pede que ela o devolva imediatamente. A senhorita Shen não tem problema em devolvê-lo, mas justo nesse momento, o protagonista recebe uma mensagem avisando que sua conta recebeu uma transferência de 100 milhões de yuans e seu saldo atual é de 130 milhões de yuans. A senhorita Shen consegue ler isso e, surpresa, pergunta o que está acontecendo. O protagonista responde se não acabaram de entregar um passageiro, dizendo que está claro o suficiente. No entanto, a garota sabe a que o protagonista se refere e pergunta como é possível que ele tenha um saldo de conta de mais de 130 milhões. Perguntando quanto um motorista de transporte compartilhado online pode ganhar. A garota está certa em sua observação, já que é impossível que um motorista online ganhe essa quantia de dinheiro, e Yang Shen sabe disso. Ele usa como desculpa que ela deve ter lido alguns zeros a mais ao chegar em seu destino. A garota agradece ao protagonista e diz que está muito feliz. Então ela pergunta se ele quer subir e tomar um copo de água. Nosso protagonista agradece a gentileza, mas menciona que está tarde, então não vai perturbar seu descanso. Ao ouvir isso, a garota reconhece que o protagonista é verdadeiramente um cavalheiro. No entanto, enquanto ele estava indo para casa, ele recebe uma ligação de sua tia, que informa que Xiaofei recebeu o aviso de admissão para o curso de gestão na Universidade de Finanças e Economia e irá para casa em alguns dias. Além disso, a prima de Xiaofei, Van Ailen, está retornando do exterior após estudar e tem muita bagagem. Se for conveniente para Yang Shen, ela pode buscá-la no aeroporto amanhã às 4 da tarde. Isso parece bom para o nosso protagonista, e ele aceita apenas porque sua tia pediu. Portanto, o protagonista pede o número de telefone dela para buscá-la em casa amanhã. Ao chegar em casa, Yang Shen informa a Xixi que sua empresa de gestão foi registrada e ela deve contratar funcionários rapidamente para colocá-la em funcionamento. Além disso, como todas essas empresas estão em seu nome, ela deve fazer arranjos para que haja pessoas para administrá-las. Isso significa que os funcionários que ela quer contratar devem ter pelo menos habilidades de gestão fortes. Isso é verdade, e o protagonista diz para ela não se preocupar muito ao recrutar, apenas garantir uma seleção cuidadosa, pois se encontrarem talentos adequados, não devem economizar nos salários e podem aumentar em cerca de 30%, dependendo da situação do mercado. Por último, mas não menos importante, nosso protagonista, antes de se retirar, elogia quando ele menciona que sua roupa é bonita e destaca sua figura. A garota, ao ouvir isso, fica bastante envergonhada, pois ao dizer isso, o protagonista literalmente está dizendo que ela tem uma boa figura. No dia seguinte, vemos que há um tráfego fatal e, pior ainda, nosso protagonista está nele. A pessoa que sua tia pediu para ele buscar liga para perguntar onde ele está. O protagonista informa a essa garota que há muitos veículos estão presos na estrada, incluindo ele. Essa garota pergunta ao protagonista como é possível que ele esteja preso na estrada, lembrando que ontem combinaram às 4 da tarde. Yang Shen está ciente disso, mas faz saber à senhorita Zhang que a pegou pelo bem de sua tia, não porque deva algo a ela. Portanto, se ela não está satisfeita ele voltar agora, e ela pode pedir aos amigos que a busquem. A garota aparentemente não tem muitos amigos, pois menciona ao protagonista que estará esperando por ele, mas que ele deve ser rápido. Isso irrita Yang Shen, já que a garota não é uma parente, muito menos uma amiga, mas veio buscá-la de graça e nem sequer recebeu uma palavra de agradecimento. Além disso,
ele pensa que ela é lenta. Minutos depois, Yang Shen finalmente chega e, ao chegar, a garota imediatamente entra no carro. Ao entrar no carro imediatamente, Yang Shen acelera, mas ao perceber isso, a garota pede para ele esperar um momento, pois sua mala ainda está do lado de fora. Yang Shen pergunta por que ela não a pegou quando entrou no carro, ao que a garota, não muito feliz com essa pergunta, faz saber que o protagonista deveria ter a iniciativa de sair do carro e ajudá-la a subir com sua mala. No entanto, não concordamos com isso, pois o protagonista veio buscá-la pelo bem de sua tia, então ele não tem a obrigação nem a necessidade de buscar sua bagagem. Portanto, se a garota não trouxe sua bagagem, por que o protagonista deveria fazê-lo, já que é obrigação dela e de qualquer pessoa pegar sua própria bagagem? A atitude que o protagonista está demonstrando com a garota não é do seu agrado, mas ele não se importa, pois, a atitude que a garota tem com ele será a mesma que ele terá com ela. A garota não tem outra escolha senão ir e pegar sua mala por conta própria, algo que aparentemente não a agrada. Ao entrar novamente no carro, Yang Shen pergunta para onde ela vai. A garota responde com uma pergunta, se sua tia não pediu para ele fazer arranjos por ela naquele momento. A garota então recebe uma mensagem de sua mãe, na qual menciona que sua tia quer que ela experimente um encontro com aquele rapaz. A garota, claramente descontente com isso, em seus pensamentos, amaldiçoa, pois o protagonista quer ter um encontro com ela, mas é muito arrogante e está agindo durão apenas para conquistá-la. Mais tarde, Yang Shen leva a senhorita Shan a um restaurante, onde, depois de o protagonista organizar tudo, a garota pergunta para onde vão comer. O protagonista conta a ela que do primeiro ao terceiro andar são todos lugares para comer onde podem ir e comer o que quiserem. A garota não está muito contente com isso e pergunta se isso foi o que sua tia disse, dizendo para ele deixá-la comer sozinha, ignorando um pouco suas palavras. O protagonista diz que a levará para comer, mas isso será lá em cima enquanto esperam o elevador. Vemos que a garota tem uma má opinião sobre nosso protagonista, pensando que ele está apenas agindo para conseguir algo. Como pensa que Yang Shen só quer o que todo homem quer, ela diz que toda vez que o protagonista sugerir ter relações com ela mais tarde, ela o rejeitará e o humilhará severamente, para que as pessoas o vejam. Já acima, esse homem lhes dá boas-vindas, e os entrega o cardápio, perguntando o que querem comer. A senhorita Zhan pega o cardápio e pede um cappuccino sem leite, o que na verdade será um pouco impossível, já que o cappuccino é feito comprimindo leite fresco e café, e isso é informado a ela, pois ele não entende por que não quer adicionar leite. A garota afirma isso, porque o quer sem leite pede dessa forma porque é o que pede no exterior e não entende por que aqui não tem esse tipo de serviço. A garota se vira para o protagonista e pergunta se pode pedir algo um pouco mais caro, e o protagonista menciona que não sabe o quão amigáveis eles são, mas permite que ela peça algo tão caro quanto queira. Esses detalhes não são apreciados pela garota, pois ela acredita que o protagonista está tentando agradá-la, mas já que ele permitiu isso, ela pede várias outras coisas. Yang Shen, ao ver tudo isso, sabe por que a garota está fazendo isso e ao pedir todas essas coisas. O protagonista pergunta à garota se a amizade deles é tão profunda. No entanto, a senhorita Zhan pergunta se pedir algo caro não aprofundará naturalmente sua amizade com ele. Dito isso, o rapaz anota o pedido da garota e depois se dirige ao protagonista com grande respeito e pergunta se ele ainda é o terceiro filho, ou mais especificamente, o terceiro acionista. A garota nota como o rapaz trata nosso protagonista, o que a leva a deduzir que Yang Shen é um visitante habitual. Mudando um pouco de assunto, a garota faz saber que o carro dele parece um pouco velho e tem dúvidas se o protagonista já pensou em substituí-lo por um melhor. Yang Shen nega isso, pois nunca pensou nisso, o que faz a garota dizer que se o protagonista não tem ambição, o que ele merece é um carro velho. A garota quer saber um pouco mais e pergunta quanto é o seu salário mensal, ao que o protagonista, sem vergonha alguma, responde que ganha mais de 10 mil. A senhorita Zhan o despreza um pouco por ganhar apenas 10 mil, o que a leva a perguntar como ele vive e quando poderá se dar ao luxo de comprar uma casa. Yang Shen desvia um pouco o assunto e, ao perceber o desprezo pelo seu salário, pergunta se ela encontrou um emprego melhor. A garota confirma, pois, para uma pessoa com alto nível educacional como ela, não é fácil nem difícil encontrar um emprego, mas graças ao seu esforço, já solicitou um cargo como secretária do chefe de uma empresa,
o que significa que também o seu salário é muito alto. A garota ganha 20.000 por mês, além de seguro e um fundo de moradia. Assim, ela se desculpa com o protagonista, mas diz que ele não atende aos seus critérios para escolhê-lo. Yang Shen nunca esteve interessado na garota, mas mesmo assim diz que não importa, pois não pode forçar esse tipo de coisa, mas como não gosta dela, pede que espere a refeição e depois podem parar de falar. No entanto, ele menciona que o que pediram custou um total de 12.000, e como houve um pequeno contratempo, sugere dividir 6.000 por pessoa, já que afinal foi ela quem pediu champanhe e outras coisas. Isso irrita a garota, que acusa o protagonista de tentar jantar com ela para depois querer ter um relacionamento com ela. Não se sabe o que a garota pensa, mas isso não é verdade. Além disso, por que o protagonista deveria tratá-la bem se ela o menospreza, sem mencionar que, além da comida, ela também é responsável pelo custo da hospedagem no hotel, o que preocupa bastante a garota, pois ela não tem dinheiro. O protagonista não pode controlar isso, já que sua tia apenas pediu que ele fizesse os arranjos, mas nunca pediu que ele pagasse por eles. Mas, como uma boa pessoa, ele lembra ela que, como ela conseguiu um emprego de secretária, deve pedir ao seu chefe que pague por ela, o que com certeza melhorará sua relação com seu chefe. A garota pensa que isso é uma ótima ideia e não esperava que a mente do protagonista se movesse tão rapidamente. Imediatamente, a garota liga para seu chefe e explica que está tendo alguns problemas nos hotéis em toda a ilha e quer que ele venha ajudá-la. Seu chefe não tem problema com isso, pois disse à garota que levaria sua filha para jantar perto e logo chegaria. Yang Shen, ao ouvir isso, diz que parece que o chefe a quer muito. A garota faz questão de informar que antes de voltar para a China, seu chefe pôde viajar para o exterior e os hospedou lá por um mês. O protagonista pergunta quanto tempo durou a recessão, e não é de surpreender que tenha durado um mês. Com isso dito, já sabemos como a garota conseguiu seu cargo, pois ela deve ter tratado seu chefe de uma maneira especial. A garota, ao perceber que falou mais do que devia, amaldiçoa, porque isso deixa claro que ela conseguiu seu cargo por ter relações com o chefe. No entanto, ela diz que não importa, pois de qualquer maneira o protagonista e ela não terão mais interações. Meia hora depois, uma voz conhecida menciona o nome de Yang Shen e pergunta por que ele está ali. A pessoa que faz isso é a senhorita Shen Junho, que é acompanhada por seu pai e chefe da senhorita Zhang. Ao ver o olhar certo de sua filha para o protagonista, o senhor pergunta à garota se eles se conhecem, ao que ela confirma, considerando o protagonista como um amigo. A senhorita Shen se aproxima do protagonista e apresenta seu pai, que está encantado de conhecer o amigo de sua filha. A senhorita Zhen interrompe para informar ao senhor Shen que o protagonista é sobrinho de sua tia, mas não imaginava que fosse tão ruim a ponto de pedir tantas coisas caras de uma vez, e como ela não pode pagar, ela precisa pedir ao chefe que adiante seu salário para pagar. Com isso, a garota está dizendo que foi o protagonista quem pediu, o que não é verdade, pois foi ela quem pediu as coisas caras. O senhor entende isso, pois, segundo ele, é compreensível que os jovens queiram comer algo bom. Com isso dito, como todos se conhecem, devem sentar e comer juntos, e como o senhor convida para a refeição, ele menciona a todos que podem pedir o que quiserem. Para o protagonista, isso parece bem, mas ele diz que de qualquer maneira a propriedade desse senhor pertencerá à senhorita Zhang mais cedo ou mais tarde. No entanto, sem entender muito do que o protagonista está se referindo, o senhor pergunta o que ele quer dizer com isso. Nosso protagonista pede que não finja ser estúpido, já que a senhorita Zhang mencionou que passou um mês agradável nos Estados Unidos e quando a senhorita Zhang se casar e Shen assumir o poder, se tiver outro filho, seu filho poderá herdar a propriedade familiar. A senhorita Zhang menciona que não quis dizer isso, mas antes que possa dizer mais alguma coisa, a senhorita Shen lhe lança um copo de vinho na cara, chamando-a de desprezível. A garota não esperava que a senhorita Zhang dissesse isso e pede para que a escutem com atenção, mencionando que ela nunca voltará para casa outra vez, mesmo que morra de fome, nunca mais pedirá um centavo, e diz ao seu pai que deveria se casar com Zhang e ter um filho que herde a propriedade familiar. Por fim, enquanto saía com o protagonista, deixa claro ao seu pai que não quer vê-lo novamente. O senhor reage de forma violenta a isso e amaldiçoa a garota, pois suas boas ações foram por água abaixo.
Quando finalmente convenceu sua filha a querer ir para casa com ele, ela bloqueou completamente o caminho, e com isso dito, começa a ir embora. Mas antes de fazer isso, a garota o detém e pede que ele por favor pague a conta, já que ela não tem dinheiro. Segundos depois, vamos para o estacionamento, onde o senhor tenta deter sua filha para dar-lhe uma explicação, mas vemos que ela não tem a intenção de ouvi-lo de jeito nenhum, pois sai com o protagonista. Nesse momento, vemos que a senhorita Zanke é perseguida por esse rapaz, pois saiu sem pagar, e a garota pede ao senhor Shen que a ajude, já que não tem dinheiro para pagar. Passando para o protagonista, vemos que a garota está chorando, pois originalmente queria ir para casa naquela noite e tentar reparar a relação com seus avós. Mas agora ela percebe como foi tola. O protagonista é um homem que sabe lidar com situações, e para acalmar a garota, diz que acha que não importa se ela volta para casa ou não. O importante é que ela aceite o que lhe é dado, pois se permitir que aquela mulher tenha sucesso, será um insulto para outras mulheres que vivem uma vida com os pés no chão. Com isso, o protagonista mais ou menos se refere ao fato de que não deve permitir que aquela mulher obtenha a herança de sua família, ou pelo menos a parte que lhe pertence. Yang Shen está certo no que diz, e a garota sabe disso, que diz que já que sua mãe tem metade do crédito de sua empresa, quer uma briga com seus avós. Então ela pede ao protagonista que a leve. Momentos depois, encontramos os avós da senhorita Shen, que perguntam a ela quantos anos tem para se atrever a trazer um homem selvagem para casa. A garota pergunta ao avô se ele ainda tem a audácia de criticá-la, dizendo que seu bom filho encontrou uma jovem nora da mesma idade e em breve poderá ter o neto que tanto deseja. Então, a partir de agora, eles se separam amigavelmente, o que é bom para todos. Os avós da garota, ao saberem que terão um neto, dizem que será fantástico poder abraçar seu neto, e parece ótimo, pois sua antiga família Shen terá um sucessor. Com relação aos avós, a garota não os julga mal. No entanto, como a garota está prestes a ter um irmão mais novo, o ancião não está disposto a compartilhar a herança familiar com ela e, portanto, o ancião faz saber que não podem compartilhá-la com ela. Mas, pelo bem de sua mãe, eles lhe darão uma casa e 1 milhão em dinheiro. Além disso, eles vão pedir que ela assine uma folha onde promete nunca mais competir com seu irmão pela propriedade familiar. A garota não quer nada que venha de seus avós e só quer a parte de sua mãe, a qual não vai deixar para outras mulheres nem por um segundo. A senhora lembra a garota que fazendo há mais de 10 anos que sua mãe se foi, então o que ela tem que pode herdar de alguém que não está mais entre eles, isso é uma falta de respeito ao nome de sua mãe. Mas aparentemente, para a senhora, isso não importa, pois, segundo ela, há pessoas que se casam com uma nora apenas para ter filhos, então se outros podem, por que eles não? Além disso, como diz o velho ditado, a mãe é mais valiosa que o filho. O que aconteceria sem a instrução para ter um segundo filho? O senhor, ao ver a raiva da garota, menciona que parece que não serve de nada tentar raciocinar com eles, então pede que, por favor, contrate um advogado, pois enquanto não concordarem, ela não receberá um centavo. Isso parece ridículo para nosso protagonista, pois é razoável e legal que ela herde a herança que pertence à sua mãe. No entanto, como eles o forçaram a isso, eles consultarão um advogado e não haverá limite de tempo para os direitos de herança. Essas palavras são respaldadas pela garota, pois se eles não concordarem, terão que se ver no tribunal. Quando o protagonista e a garota se retiram, a senhora planeja ligar para seu filho para que ele traga sua nora, pois se ela realmente estiver grávida de um neto, eles devem se casar imediatamente. Ao voltarem para o hotel, observamos que o momento amoroso é interrompido pela ligação de seu pai, que pergunta a seu filho se ele realmente encontrou uma jovem e bela noiva. O Sr. Shen confirma isso, mas pergunta de quem ele ouviu isso. O senhor menciona que a senhorita Shen trouxe um jovem para dividir a propriedade familiar e, naquele momento, aproveitou para dizer que ele encontrou uma noiva jovem. Mas, se for assim, ele pede que a traga imediatamente. Ao ouvir que tentaram dividir a propriedade, o senhor fica um pouco perturbado e pergunta onde está a garota, pois ela voltará imediatamente. A senhorita Zhang conseguiu ouvir isso e se diz que suportou a humilhação e foi procurar esse velhote porque ele tem uma fortuna que vale centenas de milhões. Mas ela não pode deixar que ele se separe e pede a Deus que por favor que ela fique grávida. Com isso,
está dizendo que aparentemente ela não está grávida e os avós estão fazendo suposições. O senhor se desculpa com a garota e menciona que tem algo para fazer em casa, então precisa voltar rápido, mas ao entregar-lhe este cartão, pede que ela se acomode antes de ir trabalhar. A garota agradece por isso e comenta que estava tão bem há um momento e perdeu toda a sua energia depois de ter sido atormentada por ele, então quer descansar um pouco. Passando para o protagonista, vemos que ele pede à garota que volte e descanse bem. Se precisar de um advogado, basta chamá-lo. Além disso, informa que pediu a Zhang Xian que assuma seu caso e recupere tudo o que lhe pertence. A garota não quer dividir a propriedade familiar e quer destruir a empresa. Se Yang Shen conhece Zhang Xian, deve haver uma maneira de evitar que sua empresa continue, e ela quer saber se o prota pode ajudá-la. Yang Shen menciona que não há necessidade de lutar até a morte e pergunta se ela realmente tem certeza de que quer destruir sua empresa. Confirmado isso, a garota comenta que, enquanto puder destruir a empresa, pode pagar ao prota, de qualquer forma. Com isso, Yang Shen para por um momento para pensar, mas depois diz que ajudará e tem uma maneira de fazer isso. Primeiro, a garota deve tentar obter uma parte do negócio cooperativo de outros hospitais, deixando apenas o Hospital Internacional Longmai, a maior indústria para sua família. Uma vez que a empresa se torne independente, pode pagar um alto preço para casar furtivamente com a pessoa encarregada. Dessa forma, não só destruirá seu hospital, mas também fará com que a empresa da família Shen seja completamente dela. A garota aceita o que Yang Shen diz e menciona que depende dele decidir o que fazer, e ela cooperará com ele incondicionalmente. Além disso, uma vez que a empresa seja absorvida, Yang Shen receberá 67% das ações, deixando-a com 33%. Isso está mais do que bom, já que junto com as recompensas do sistema, Yang Shen definitivamente pode controlá-lo. Quando concordam, o prota pede à garota que volte e descanse, pois ele cuidará do resto. No escritório de advocacia, Yang Shen é recebido por Zhang Xian, que o recebe. Ele mesmo informa a todos que Yang Shen é o novo terceiro acionista. O Sr. Yang Shen e os outros se surpreendem com o quão jovem é o terceiro acionista, mas não apenas é jovem, mas também muito bonito. Além disso, mencionam que ouviram que o capital de seu escritório de advocacia é difícil de adquirir e eles não o venderão por muito dinheiro que ofereçam. Zhang Xi apresenta Yang Shen neste departamento, o qual é o principal responsável pelos litígios civis. No entanto, embora seja de seu agrado, o protagonista não foi lá apenas para isso. Além de querer saber sobre a empresa, ele veio para ter outras coisas para discutir com ele. O Sr. Zhang Xian se pergunta qual é a preocupação do protagonista, o que Yang Shen faz questão de informar que tem uma amiga cuja família está na indústria médica. O advogado rapidamente percebe que é o caso que Yang Shen mencionou, o qual para ele é muito simples, e ele garante ao Yang Shen que poderão obter o resultado que ele deseja. E o mais importante é que o prota não precisará recorrer aos tribunais para conseguir o que deseja, o que realmente agrada ao prota, pois sabia que podia confiar nele e confia para que faça os arranjos. Na casa da família Shen, vemos todos muito felizes, mas essa alegria é interrompida pela senhorita Shen Junho, que acha que é bastante rápido para celebrar e pergunta se estão prontos para se mudar agora. Seu pai termina surpreso, não apenas pela aparição da garota, mas porque realmente pôde convidar o advogado Zhang Xian. A garota pede para ele não se preocupar com isso agora e simplesmente deve fazer sua escolha rapidamente, dependendo de como ele o encare, pode ser uma distribuição pacífica ou por meios legais. O Sr. Shen sabe o quão bom é Zhang Xian e o convida a dar um passo à frente para falar, mas o advogado faz questão de informar que se ele tem algo a dizer, deve fazê-lo na frente de seu cliente. Isso não é totalmente conveniente para o pai da garota, que diz que a senhorita Shen é apenas uma menina, mas o advogado faz questão de informar que o prota confiou a ele plena autoridade para lidar com a herança da senhorita Shen e, claro, quando ele menciona herança, refere-se à herança da mãe da senhorita Shen. Com isso dito, ele pergunta ao senhor se ele entende o que isso significa. O avô da garota interrompe a conversa quando vemos que, alterado, chama a garota de pequena pirralha fedorenta e pergunta se ela realmente quer roubar a propriedade familiar, desejando que ela morra com sua mãe. Isso é uma falta de respeito para com seu cliente, e o advogado sabe disso, e pede ao ancião que respeite seu cliente ou, caso contrário,
se ele voltar a ser grosseiro, ele será legalmente responsável. Diante disso, o Sr. Shen pede ao seu pai que se acalme e pare de dizer certas palavras, pois podem ser problemáticas. Alguém que concorda com isso é a senhorita Zhang, que pede a todos que parem de fazer barulho e, mostrando culpabilidade, diz que tudo é sua culpa. Mas se ela realmente ficar grávida, só pede à garota que pague a pensão alimentícia para não incomodá-la mais. A senhora, ao ouvir isso, pede que não se rebaixe ao mesmo nível que a senhorita Shen, porque a partir de agora ela é uma das amantes desta família. Por parte do advogado, ele informa oficialmente que devem aceitar a mediação ou se encontrarão no tribunal. No entanto, solicitará um congelamento da preservação da propriedade e é possível que tenham que viver uma vida difícil por um tempo. O Sr. Shen, sem muitas opções, acaba ligando para seu advogado e tem tanta confiança nele que acredita que Zhang Xia não poderá tirar nada dele. 30 minutos depois, o advogado do Sr. Shen se apresenta, o qual ao ver Zhang Xia se aproxima e mostra seu respeito, dizendo que faz muito tempo que não se veem. Zhang Xia afirma isso, mas diz que não há necessidade de ser educado e é melhor irem direto ao ponto. Ele diz que sua solicitação é distribuir 48% do capital social da mãe da senhorita Shan. O senhor, ao ver que se conhecem, um pouco preocupado, faz saber ao seu advogado que, desde que não perca seu patrimônio, ele pode fazer qualquer coisa e pode pagar mais pelos honorários legais. Seu advogado informa que é necessário distribuir dessa forma, mas podem se reconciliar em particular e discutir outras formas de substituir a participação, pois será ainda pior se forem aos tribunais, pois pode não ser algo que possa ser resolvido em um ano. Sem mencionar que se solicitarem a preservação da propriedade, a empresa do Sr. Shen pode ser derrubada. Estando em desvantagem, o Sr. Shen não resta outra opção senão perguntar à sua filha se ela acha isso certo, dizendo que lhe dará 10 milhões em dinheiro e uma vila, e ela e seus avós renunciarão a seus direitos de herança. Mas isso certamente não parece conveniente para a senhorita Shen, que imediatamente rejeita sua proposta, pois se recusa a fazer dessa maneira. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.